Olá, eu sou a Vanessa Braga e vou apresentar esse trabalho que tem como título Avaliação fluidodinâmica de reator fotoquímico por meio da distribuição do tempo de residência e fluidodinâmica computacional. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo do meu mestrado com apoio do professor Daniel Ferreira e orientação da professora Kátia Ribeiro, na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, e teve a colaboração também do Adriano Silvares, da USP. Eu vou fazer uma breve introdução e apresentar o objetivo do trabalho, seguido dos materiais e métodos aplicados, os resultados e as conclusões obtidas e as referências da pesquisa. Processos substitutivos avançados vêm sendo aplicados na remoção de poluentes orgânicos persistentes em efluentes líquidos justamente pela limitação do processo biológico na degradação desse tipo de composto. É importante que o reator fotoquímico utilizado no processo consiga favorecer a mistura do fluido, manter uma baixa perda de carga e garantir que o fluido próximo das regiões irradiadas vem sendo constantemente renovado. No caso de reatores reais, alguns desvios podem acontecer no escoamento, tais como caminhos preferenciais, zonas de estagnação, e esse tipo de desvio ele pode ser identificado através da distribuição do tempo de residência, que vai permitir avaliar esse escoamento de uma maneira macroscópica. E a distribuição do tempo de residência experimental pode ser combinada com a fluidodinâmica computacional, de maneira a utilizar os dados experimentais para validar essa DTR simulada e aplicar modelos que permitam detalhar melhor esses dados. Com isso, o objetivo do trabalho, então, foi avaliar o comportamento do escoamento de um reator fotoquímico por meio da DTR experimental e da simulação em CFD. O reator fotoquímico utilizado é do tipo tubular e ele comporta internamente até 3 lâmpadas. Ele é fechado por um par de flange, nas quais na parte externa está localizado o ponto principal de entrada e saída do fluido e na parte interna existem 18 orifícios de distribuição de fluxo. A DTR experimental foi determinada por meio do método do traçador, com um pulso de 2 ml de ácido de metileno injetado na alimentação e amostras sendo coletadas na saída por um período de 120 segundos. Essas amostras foram analisadas em espectrofotômetro e a concentração foi obtida utilizando a lei de Lambert-Beer e uma curva de calibração previamente obtida. E aí, os principais parâmetros que foram analisados foi a própria DTR, que é a função E de t, obtida com a concentração de saída. Essa curva foi normalizada, considerando um tempo adimensional e o tempo espacial calculado pelo volume e pela vazão volumétrica aplicada. E, além disso, também foram determinados o tempo de residência médio e a variância da distribuição. As simulações em CFD foram feitas aplicando o modelo de turbulência KY padrão nessas condições de operação, com tempo total de duração de 480 segundos e um time step de 0,1 segundo. A injeção do traçador ocorreu aos 120 segundos no mesmo volume e concentração do método experimental e durou cerca de 2 segundos. Alguns modelos de distribuição do tempo de residência foram aplicados para comparar o escoamento do reator aos comportamentos pistonado e de mistura perfeita. O modelo de dispersão axial considera que o escoamento pistonado ocorre com dispersão na direção axial. O principal parâmetro desse modelo é o número de Peclet, que relaciona a taxa de transporte por convecção com a taxa de transporte por dispersão. Quanto mais alto o número de Peclet, mais próximo está do escoamento pistonado. E o modelo de tanques em série estendido, que compara o escoamento com tanques de mistura perfeita operando em série. O parâmetro para esse modelo é justamente o número de tanques. Quanto maior o número de tanques, mais próximo está do escoamento empistonado. Os modelos foram ajustados à DTR simulada por meio do erro quadrático médio, que leva em conta o número de dados, o editeta da simulação, os dados obtidos pela simulação, e o editeta teórico, que é os dados dos modelos. Além disso, determinou-se também o número de Reynolds para caracterizar o regime que ocorre dentro do reator, considerando nesse caso o diâmetro equivalente, que é calculado a partir da área da seção transversal e do perímetro molhado. A partir dos dados da DTR experimental e simulada foi possível construir a curva de distribuição. É possível observar que essa curva tem um deslocamento à direita, formando um pico característico de caminho preferencial, ou seja, uma parcela do fluido está saindo mais rápido do que a média. Há também um atraso na saída do traçador, formando uma pequena cauda na curva, que é um indicativo de presença de zonas mortas ou de recirculação. Embora tenha havido uma discrepância nos picos dessas curvas, a correlação demonstrou que há um bom ajuste entre os dados experimentais e simulados, por isso foi utilizada a curva da simulação para obter os demais parâmetros e aplicar os modelos. O tempo de residência média obtido foi de 29,75 segundos, menor do que o tempo espacial
e isso indica que apenas 72% do volume do reator é ativo, o percentual restante é referente às zonas mortas de recirculação. E o número de Reynolds indicou que o regime ocorre de maneira laminar. Ambos os modelos tiveram um baixo erro em relação à DTR da simulação. No entanto, o modelo de dispersão axial foi o que mais se aproximou do comportamento da curva. Os parâmetros de ambos os modelos, o número de Peclet e o número de tanques, indicou que o escoamento tem uma alta dispersão e, portanto, desvia significativamente do escoamento pistonado. No entanto, esse desvio pode ter sido intensificado por conta da alta variância dos dados, uma vez que esses parâmetros são calculados com a variância. O perfil de velocidade em linhas de fluxo mostra o escoamento ocorrendo predominantemente de maneira laminar, a zona de recirculação na entrada do reator e uma pequena estagnação na flange de saída. Os perfis transversais paralelos de velocidade mostram nos dois primeiros planos uma certa simetria na zona correspondente à recirculação. Ao longo do reator, há baixa variação na velocidade e o escoamento ocorre de maneira aproximadamente uniforme. Foi feita uma análise da variação de pressão dos distribuidores do flange de entrada, e essa análise demonstrou que essa variação de pressão é mais intensa nos orifícios centrais, onde o número de orifícios é mais reduzido, e há inclusive uma região em que a pressão ela é inferior à pressão recuperada e induz a um comportamento de placa de orifício, que é justamente o que causa essa recirculação na entrada. Esse comportamento ele é mais atenuado na parede, próximo à parede do reator, onde há um maior número de orifícios. O comportamento fluidodinâmico do reator foi avaliado por meio da DTR da simulação em CFD. A DTR mostrou que existem caminhos preferenciais, zonas de recirculação que estão reduzindo o volume do reator. O modelo de dispersão axial foi o que mais se adequou à DTR e os parâmetros do modelo mostraram que há um desvio significativo em relação ao escoamento pistonado. A simulação em CFD demonstrou que esse escoamento ocorre predominantemente de maneira laminar, porém os distribuidores da flange de entrada causam uma recirculação que podem contribuir para a mistura do fluido dentro do equipamento. Obrigada.